Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professora Larissa aqui para mais uma dica de reta final aí para vocês estudarem essa última semana para o exame de suficiência. Dessa vez eu trouxe para vocês 15 questões que vão estar no seu exame de suficiência, fazendo uma análise aí retroativa do que a FGV vem cobrando, o que aparece as famosas figurinhas carimbadas que toda prova tem ali os temas. Então vou trazer para vocês agora esses temas para vocês utilizarem isso para fazer as revisões de reta final. Quem ainda não estudou esses temas, dá uma última estudada. Quem já estudou, reforçar, fazer um pouquinho de questões a mais, porque é muito provável que todos esses 15 estejam no dia da sua prova, então são 15 pontos para você garantir. Ou mais, né? Porque esses assuntos podem vir com mais de uma questão cada um. Então, assuntos figurinha carimbada que quem quer ser aprovado tem que dominar. Vamos lá? Vamos começar com os assuntos de contabilidade geral, ok? Dentro da contabilidade geral, a gente tem, primeiramente, assuntos que cobram classificação de contas. Tanto classificação em devedor ou credor, que já caiu no exame, tanto a classificação em circulante ou não circulante. A FGV gosta muito de trazer um rol de contas, aí ela coloca clientes com 90 dias, para receber em 90 dias, fornecedores a pagar em 300 dias. E aí você tem que ir diferenciando se é ativo ou se é passivo e se é circulante ou se é não circulante. Sempre lembrando que a FGV tem aí o padrãozinho de utilizar dias, considerando menos de 360 dias circulante e mais de 360 da data do balanço não circulante. Beleza? Primeiro questãozinha aí dentro de geral. Depois nós temos uma parte que é muito cobrada também, uma questãozinha que sempre que aparece, muita gente tem dúvida, a gente explica e vocês ainda ficam em dúvida, né? Que são as questõezinhas do regime de competência. Aparece bastante em todas e é sempre uma pegadinha que faz muito aluno cair, que é a parte, então, de classificação, de reconhecimento de receita e despesa. Quando você vai reconhecer uma receita ou quando você vai reconhecer uma despesa? E aí, para acertar, vocês têm que rever o conceito de regime de competência. Não importa quando eu recebo, não importa quando eu pago. O que importa é o fato gerador, beleza? Então essa sempre aparece, revejam. Caiu uma no último exame, se não me engano, falando sobre viagem, né? Que as pessoas fizeram uma viagem. Quando que a agência vai reconhecer? No dia que ela recebeu? Não, no dia que as pessoas efetivamente viajaram. Essa questãozinha tá sempre batendo aí, beleza? Outra questãozinha que a gente tem são as questões de mensuração, tanto de estoques quanto de imobilizado. Você saber o que entra ou o que não entra no custo dessas duas. Pode cair, inclusive, as duas na mesma edição. Então, você saber frete entra ou não. Já sabemos que frete pode entrar no custo. Seguros, qual tipo de seguro que entra dentro do custo? Quais são os gastos diretamente atribuíveis? Então, essa parte de quais custos entram na mensuração de estoque de imobilizado e quais vão para despesa é uma coisa que também sempre vem aparecendo aí, beleza? Já falando de estoques, falando outro pontinho que cai dele, é nossas famosas tabelinhas de controle de estoque, o nosso PEPS e nosso custo médio, né? Temos também o EPS, mas não costuma aparecer e não vem aparecendo, porque no Brasil ele não é aceito, então a FGV nem costuma cobrar muito. Mas então as tabelinhas de controle de estoque, saber como que eu calculo estoque final e calcular o CMV na tabelinha também cai bastante. O que mais? Falando aqui de imobilizado, também temos as questões de depreciação e recuperabilidade. Pode vir em questões separadas, uma de depreciação e uma de recuperabilidade, ou uma questão você tem que fazer os dois na mesma, porque ele te traz um probleminha em data tal e fala que a recuperabilidade foi 3 anos na frente. Então, primeiro você precisa fazer o cálculo de depreciação para depois fazer o teste de recuperabilidade. Temos muitos exemplos dela que são assim. Então, depreciação e recuperabilidade aparece sempre. É realmente muito difícil você ver um exame que não caia, acho que não tem. Então essa aqui precisa rever e reforçar nessa reta final. Aí dentro do que a gente tem das nossas demonstrações, sempre aparece o balanço, claro, né, gente? Sempre aparece. Essas questões que eu já falei pra vocês, de classificação em circulante ou não circulante, tudo é balanço. Mas além do balanço, costuma aparecer sempre uma de DVA e uma de DFC. Pelo menos uma de cada dessas. Então, faça uma revisão da DVA e da DFC. A DFC aparece muito pelo método direto, né? E pelo indireto, quando cai, costuma cair mais objetivo. Não costuma cobrar tanto que você faça
todos os ajustes que precisa pelo indireto, mas por via das dúvidas saiba tudo, né? E dentro dos CPCs, para finalizar geral, os CPCs que costumam ser mais cobrados, além do recuperabilidade, né, que já falamos que é o CPC 01, nós temos o CPC 25, que é o CPC de provisões, aparece bastante, é um CPC fácil, um CPC rápido de vocês revisarem, então vejam nessa reta final que ele tem um custo-benefício muito bom. Saber quando reconhece uma provisão, saber que ativos e passivos contingentes não são reconhecidos, saber quando deve explicar em nota explicativa, divulgar ou quando não precisa, essa parte, beleza? Além do CPC 25, a gente tem outro CPC que aí os alunos costumam ter um pouquinho mais de dificuldade, mas também sempre costuma aparecer uma questãozinha, que é o CPC de consolidação, demonstrações consolidadas. Quando uma entidade tem participação em outra e você precisa consolidar. Caiu 2 vezes, se não me engano, somente teórico, e uma vez você tinha que realmente fazer a consolidação. Você tem que anular contas que uma entidade tem sobre outra, né? Você não pode contar 2 vezes a participação de uma em outra. Então, faça essa revisão da parte da consolidação. Beleza, geral, então, temos esses assuntos aqui, figurinha carimbada. Sempre lembrando que contabilidade geral representa a maior parte de cobrança da prova. É a matéria, sem dúvidas, de longe, a que tem mais questões. Então, precisa ser o foco de toda maneira. Depois disso, a gente tem, por exemplo, dentro da ética, tem um assunto que eu tenho certeza que vai cair. Se você for ler o edital de ética, é um edital teoricamente grande, né? À primeira vista grande. Mas o que costuma cair de ética é sempre a mesma coisa, que é a NBCPG 01, que fala sobre o Código de Ética do Contador. Uma norminha que tem 5 páginas. Costuma cair ali o atenuante e os agravantes, costuma cair o que é dever do contador, o que é proibido para o contador. Então, ótimo, um dos melhores custo-benefício de todas as disciplinas, beleza? Então, essa vai cair, vocês precisam revisar. Dentro da parte de custos e gerencial, eu gosto muito de falar dessas duas juntas, porque custos, se falar somente custos, o edital coloca só aquela parte inicial, né, que é a parte de classificação. Cai, sim, principalmente a classificação de custos, né, saber o que é fixo e o que é variável e o que é direto e indireto. Mas também cai muito uma parte da contabilidade gerencial. Então, da contabilidade gerencial, quero citar aqui com vocês um ponto que vai cair, que é a parte de ponto de equilíbrio, margem de segurança e margem de contribuição. A FGV adora essa parte. Com certeza é uma das partes que ela mais gosta, inclusive em concurso também. Então, saber calcular ponto de equilíbrio, tanto contábil quanto financeiro, econômico também, né? Você também tem que saber calcular aí a margem de contribuição unitária e calcular a margem de segurança. Tudo é envolvido, né? Esses 3 índices estão envolvidos entre si. Então, essa parte dá uma revisada. Na parte de análise das demonstrações contábeis em si, primeiro, costuma cair, se você sabe, o entendimento de análise vertical e horizontal. Então, o primeiro assunto aí para destacar dentro da análise. A diferença entre eles, o que é uma análise vertical, o que é uma análise horizontal. Então, costuma cair essa parte mais objetiva. E dentro dos índices, nós temos vários índices, né? Dentro da análise, nós temos vários índices. Mas o que a FGV mais gosta, o que ela repete mais cobrança, é o que a gente chama dos índices de liquidez. Então, liquidez seca, corrente, geral e imediata despenca. Então, se você ainda não decorou todas as fórmulas, essas 4 aqui precisam estar na ponta da língua, beleza? E só para finalizar gerencial, aí um assuntinho a mais que eu não tinha colocado para vocês, né? Então, 16 assuntos. A parte também de ciclos, viu, gente? Ciclo operacional e ciclo financeiro também é uma coisa que tá dentro de gerencial e que cai aí com frequência e que é uma coisa até fácil de vocês saberem, né? De vocês aprenderem nessa reta final. Beleza, mais alguns assuntos que eu separei para vocês. Primeiro, dentro de teoria da contabilidade, um assuntinho que a FGV não tinha costume de gostar. Até ela tem pouquíssimas questões, né? Para concursos, ela não tinha costume de cobrar. Mas no exame de suficiência, ela vem cobrando em toda edição, que é o conceito de capital. Você saber diferenciar o capital físico do financeiro e saber o que é a manutenção desse capital. Isso está dentro do CPC 00 e é uma coisa que, apesar da gente não ter costume, vem aparecendo. Então, foco nisso aí. Também, características qualitativas é sempre uma boa aposta, né? Tá lá dentro do CPC 00, no último exame caíram 2 de características qualitativas, então é sempre uma aposta boa aí dentro de teoria da contabilidade. E pra finalizar, falamos acho que mais de 15, né? Quero dar uma dica aqui extra, né? Esse aqui, a estatística, o edital é muito grande. Se vocês forem ler o edital de estatística, ele é bem grandinho. Mas o que eu quero destacar pra vocês, se você tem pouco tempo pra estudar estatística, é a parte de probabilidade. Então, estude aí como que
faz a probabilidade de determinado evento. Costuma cair sempre a independente, né? Então, é sempre o que eu quero dividido pelo total de possibilidades. Sabendo disso, você acertava as duas de probabilidade que já caíram no exame de suficiência. Então, dentro da parte estatística, o que é mais provável, já fazendo aí a ligação, é a parte de probabilidade, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Aqui, gente, fiz só um resumo geral, né? Só dei uma introdução de cada assunto para vocês procurarem estudar por fora cada um. Mas a nossa revisão de véspera, sábado, esse sábado agora, vamos estar lá o dia inteiro. Tenho certeza que todos os professores vão corrigir todos os assuntos que eu falei aqui para vocês. Esses aqui não vai faltar. E aprofundado, tudo que você precisa saber, filtrado já, o que a FGV gosta de cobrar. Então, utilizando todo o estudo que a gente faz da banca, de histórico da banca, vamos trazer esses assuntos e muitos outros com vocês, estudando o dia inteiro no sábado. Então, não percam uma dica de quem estudou com a revisão de véspera e foi aprovada. Então, não percam, realmente. Aguardamos você lá. Então, bons estudos e até sábado. Tchau, tchau.